A paz do Senhor, meu amado irmão, minha querida irmã, prezados alunos e alunas. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede, poder voltar a comunicar com cada um de vocês, trazer aqui o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD, a lição de número 9, de 27 de novembro de 2022. A lição de hoje tem como título Gog e Magog, um dia de juízo. Esta é uma lição que ela tem um caráter escatológico, e Deus aqui falando por intermédio aqui do seu profeta e dos demais profetas que serão aqui mencionados, ele traz uma mensagem sobre algo que deveria acontecer no futuro quanto a uma investida que Satanás haveria de empreender contra a nação de Israel e, de uma certa forma, também o mundo de então, do cumprimento dessa profecia, estará também experimentando, podemos dizer assim, vestígios, consequências desse juízo. É muito interessante a gente observar que uma das coisas que deve chamar-nos a atenção quanto à veracidade da palavra de Deus, quanto à sua inspiração, são exatamente as profecias. Por quê? Porque a gente percebe que profecias que foram ditas por meio da boca dos profetas séculos, milênios atrás, elas se cumpriram e se cumprem no presente e se cumprirão no futuro. Isso mostra exatamente a onisciência de Deus, mostra que a palavra de Deus ela é digna de toda aceitação. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o primeiro texto, aí o textuário da lição nos diz o seguinte: e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as juntar em batalha. Que nós temos aqui um retrato, um relato, falando de uma batalha que haverá no futuro, aqui do livro de Apocalipse 20, verso 8, falando dessa grande batalha aí de Gog e Magog, dois termos bastante emblemáticos na palavra de Deus, que exatamente se levantará numa batalha onde Israel principalmente será alvo dessa investida, e de fato, como aqui o texto diz que esse grupo de inimigos do povo de Deus, essa confederação sairá certamente com uma influência maligna para enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, aqui chamada de Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha, para batalhar aqui contra o povo de Deus. A verdade prática nos diz o seguinte: a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Aqui nós temos esse relato quando do final do período da tribulação, segundo alguns escatólogos, os exércitos confederados sob a influência do anticristo haverá de lutar para tentar destruir a nação de Israel, e ali então, quando Jerusalém se vê cercada, haverá uma intervenção divina livrando a Israel. Porém, a lição aqui vai abordar aqui esses dois momentos, melhor dizendo, de guerra, falando de uma investida lá referente a essa do final, encerrando a grande tribulação, e uma outra investida anterior, ou segundo alguns, no meio da tribulação, em outro período diferente. E vamos ver o que a lição ela aborda sobre esses temas, e é importante deixar bem claro que quando se trata de assuntos da esfera escatológica, nós temos que ter um certo cuidado para não estar batendo o martelo
em determinados eventos proféticos, escatológicos, porque de fato o ramo da teologia, a escatologia, ela de fato não há uma precisão em relação especificamente a alguns eventos, porque são coisas que vão acontecer, muitas já aconteceram e acontecem na atualidade, e outros ainda estão reservados para o futuro. O que a gente pode fazer de uma forma responsável, estudar os eventos e perceber que o contexto histórico, o contexto mundial, tudo aquilo que a Bíblia nos advertiu como princípio, como cenário para acontecer algo maior, tudo isso tem se cumprido. É necessário que a gente esteja atento aos sinais da parte de Deus, que nos mostra que de fato algo há de se cumprir, que mostra que de fato tudo aquilo que foi profetizado por profetas, verdadeiros profetas da parte de Deus, terá o seu cumprimento no tempo certo. É claro que a gente deve ter um cuidado, uma sensatez para não ficar tentando apressar a profecia ou tentando fazer com que a profecia se encaixe dentro de um evento que nós julgamos ser um evento profético, quando na verdade pode ser apenas um evento que faça parte da história que é construída pelo homem, mas não necessariamente um evento escatológico no sentido do evento que fora vaticinado, que fora anunciado por Deus há séculos ou há milênios. Então deve-se ter um certo cuidado em relação ao estudo da escatologia. Bem, então aqui nós vamos para o livro de Ezequiel, que é o texto básico que toda a revista tem tomado, que é o capítulo 38 do livro de Ezequiel, os versos 1 ao 6, depois, no mesmo livro de Ezequiel, capítulo 39, o verso 1 ao 10. Nos diz assim a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 38, verso 1. Portanto, se você tiver a Bíblia aí, você pode acompanhar pela Bíblia ou até mesmo pela sua revista aí da CPAD. Bem, aí o verso 1 do capítulo 38 nos diz o seguinte: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, aqui Ezequiel falando sobre a palavra, mais uma palavra profética que ele recebe da parte de Deus. Qual era essa palavra? Verso 2: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Aqui temos Deus falando a Ezequiel para profetizar contra Gog, que era o príncipe, um chefe da terra de Magog, e também era chefe de Meseque e de Tubal. São nomes aí que a gente vai ver um pouco mais à frente na lição, nomes de descendente de um dos filhos de Noé, que a gente vai ver lá dentro de Noé nós temos Sem, Cã e Jafé, seria esse último que falei. Segundo algumas leituras, temos aí então esses descendentes, e segundo alguns seriam terras que seriam, podemos dizer assim, comunidades ou nações que seriam estruturadas a partir desse descendente de Noé. Porém, também há leituras diferentes quanto a Gog e a Magog, enquanto o texto aqui dá a entender que Gog era um príncipe e Magog seria, no caso, a terra, a região de onde Gog governava, de onde ele veio. Alguns vão dizer que a ideia aqui de Gog e Magog são, uns dizem ser regiões, terras, outros dizem ser uma questão de uma representação de algum poder bélico
Mas o certo é que Deus, ele volta-se, é claro que essa região aqui de Gog, Magog, Meseque e Tubal, de fato, elas existiram na história, mas o que nos importa aqui é que são inimigos do povo de Deus, e Deus está mostrando o juízo que ele trará sobre aqueles que, por permissão de Deus, em uma certa medida, exerceram juízo sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus. Mas que também os inimigos do povo de Deus, eles serão punidos no tempo determinado por Deus. Portanto, aí a mensagem, filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque. Então aqui Meseque, Tubal, e profetiza contra ele. Então está mandando dirigir o rosto contra Gog, e aí fala para profetizar contra ele, e aí com essas observações que eu coloquei, aí da leitura de quem seria Gog, quem seria Magog, a lição ela vai minimamente tentar aí apresentar. E diz, e assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Então aqui o texto já começa a ficar mais claro que pelo menos dentro desse contexto aqui literário, está apresentando Gog como sendo o príncipe, o chefe, o líder da terra de Meseque, Tubal, e no texto anterior fala aí também da terra de Magog. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e levarei a ti com todo o teu exército, cavalo e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudos e rodela, manejando todos a espada. E aí no outro momento, persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomé e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então o texto aqui, ele deixa assim, de uma maneira muito clara, que Gog, ele está liderando um grupo de nações, e aqui é citado o nome deles, o texto deixa bem claro, e dizendo aqui que Deus é contra ti, ó Gog, príncipe, aí no caso de Meseque, Tubal, e aí fala de como Deus haveria de punir não apenas Gog, mas todos aqueles que estavam com ele. Então, toda a confederação que estava com ele seria punida. E aí o texto vai dizer que apresentar, por exemplo, povos como os persas, os etíopes, os de Pute, também Gomé aqui com as suas tropas, a casa de aqui são representantes, no caso aqui desses povos, Gomé, Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos que viriam exatamente sob o comando de Gog. E aqui diz que aqui numa linguagem um tanto quanto campestre, antiga, que eu farei voltar e porei anzóis nos teus queixos. A ideia aqui de anzóis nos queixos fala exatamente de domínio. Aqui a ideia do anzol do queixo fala de fisgar, de pegar, no caso, o inimigo. E a própria ideia de um anzol, quando a Bíblia fala, colocarei um anzol no teu nariz, remete à questão de quando se colocam argolas, por exemplo, nas narinas de um touro, por exemplo, e aquilo ali acaba enfraquecendo o touro, e ele é puxado, guiado por aquele anzol e uma corda, alguma coisa que ali se prenda, exatamente porque é uma parte sensível do corpo do animal. E a ideia aqui de colocar um anzol, tanto fala da ideia de fisgar o inimigo, fala de domínio, fala da própria ideia de escravizar. Então aqui o que o texto está dizendo é que Deus colocaria, pescaria, fisgaria Gog, Magog, todos os povos com ele,
eles seriam fisgados como um peixe é fisgado com um anzol no nariz, ou como um boi é dominado. Então aqui mostra que haveria um momento em que Deus haveria de punir, em que Israel, o seu povo, enfrentaria um grande exército, porém que eles seriam punidos por Deus, exatamente porque Deus cuida do seu povo. Aí no livro de Ezequiel, no capítulo 39, eu quero dizer que estou falando assim de uma maneira bem assim geral. Aí nós vamos para a lição, para ver o que a lição fala assim de uma maneira mais pontual. No capítulo 39 de Ezequiel, a partir do verso 1 ao 10, diz o seguinte: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. Isso aqui é interessante, porque aqui dá a ideia de que Deus pegará Gog, príncipe de Meseque, de Tubal, aqui num outro momento, na sequência aqui do capítulo 39, uma sequência do conteúdo do 38, mostrando que Deus ele colocaria, e a ideia aqui de 6 anzóis, dentro da numerologia aí bíblica, geralmente o número 6 fala da questão do homem, do poder do homem, e aqui fala que esses anzóis, 6 anzóis, seriam colocados em Gog, príncipe, e todos aqueles que com ele estavam, e eles seriam congregados por Deus, o próprio Deus é quem faria isso. Eles fariam com que ele subisse da banda do norte e eles iriam até os montes de Israel, exatamente para a peleja, para o experimentar, vamos dizer assim, o juízo divino, apesar de pensarem estar congregados por sua própria vontade, quando na verdade é o juízo de Deus, é um momento de juízo de Deus congregando para a batalha e para o juízo. E aí o verso 3, e trarei, isso aqui é muito interessante, porque toma também aqui um elemento bastante conhecido dentro daquele contexto, que é a ideia do arco e da flecha, que era um instrumento de caça, um instrumento também de guerra. E ele diz aqui, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, que é a mão com a qual se segura o arco, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Então essa aí que é mostrando a ideia de que Deus haveria de desarmar esses inimigos, eles mesmo confiando no seu poderio, na sua força, aqui representado pela a flecha e o arco é a flecha, eles seriam derrubados, seriam tirados as armas da mão desse inimigo, exatamente para que eles ficassem impotentes diante do que Deus haveria de fazer. E o verso 4, nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda asa, e os animais do campo te darei por pasto. Fala exatamente dessa grande matança, dessa derrota que eles sofreriam ao estarem cercando Israel lá nos montes para destruir Israel, para lutar contra Israel. Eles seriam destruídos e serviriam de pasto para as aves de rapina e para os animais do campo. Verso 5, sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Ou seja, vocês serão derrotados no campo, porque eu luto pelo meu povo, e eu falei isso, e uma vez que falei, isso irá se cumprir. Aí o verso de número 6, e enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Que mostra que
Deus ele lutará contra os inimigos do seu povo para que todos fiquem sabendo que o Senhor é Deus. Isso é muito importante, eu quero abrir aqui um parêntese, porque Deus, ele é Deus independente que o homem creia ou não nele enquanto Deus, e há duas formas do homem ficar sabendo que Deus é Deus. Ou se arrependendo e conhecendo Deus como soberano, e aquele único capaz de resgatar o homem através de Jesus Cristo, seria um aspecto de você cair nas mãos de Deus para alcançar misericórdia e conhecer a Deus, ou conhecer a Deus enquanto um juízo, enquanto aquele que toma vingança do seu povo. São duas formas, e aí cada um de nós temos que ter cuidado para nos certificarmos de que forma nós estamos, ou nós queremos, ou nós estamos, vamos dizer assim, prontos a conhecer Deus, ainda que muitos não queiram conhecer. Mas Deus ele se dará a conhecer a todos os homens, queiram eles ou não, ou como o Deus de amor, o Deus que liberta, que perdoa, ou como um Deus que há de trazer a juízo toda a sua criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o verso de números 6, como nós vimos, enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguro nas ilhas, saberão que eu sou o Senhor. Verso 7, e farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Então aqui fala exatamente, aqui traz a memória, a diáspora, quando o povo ele foi entregue, foi disperso devido ao pecado, devido à sua idolatria, e a promessa que Israel estaria congregando na sua terra, e isso está acontecendo e há de acontecer num sentido cabal. E aqui é importante que o texto, nós vimos, o retorno de Israel dos cativeiros para os quais eles foram levados, muitos inimigos que eles enfrentaram na história e que enfrentam na atualidade, mas uma das coisas aqui que deve ser destacada é que quando o verso 7 diz que e farei conhecido o meu nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. Ou seja, que Deus, em primeiro momento, ele se fará conhecido entre o seu próprio povo, o qual ele puniu e o qual agora ele vai livrar, e também o seu nome será conhecido entre as nações, todas as nações vão de saber que ele é Deus, que ele é o Santo de Israel. Então aqui o propósito de Deus em congregar esses povos, o propósito de Deus em batalhar, em livrar, dar o livramento ao seu povo, em primeiro momento, para que o seu povo não tenha nenhuma dúvida de que Deus peleja por nós, de que Deus peleja por ele, de que Deus é Deus, e que eles não tenham mais nenhuma tendência a abandonar Deus atrás de outros deuses, atrás de ídolos. Então, o primeiro momento aqui é a cura do seu povo definitiva, como também aqui mostrar às nações, ao mundo, que Deus é Deus, que ele é o Santo de Israel, que ele é o Deus soberano sobre todas as nações. Aí no verso 8, diz o seguinte, eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová, este é o dia que tenho falado, e os habitantes da cidade de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas, com os arcos, com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo e roubarão aos que os roubaram, e despojarão os que o despojaram, diz o Senhor Jeová. Aqui mostra que quando desse momento da batalha, quando desse momento de que o seu povo, o povo de Deus, será fortalecido por Deus para enfrentar os seus inimigos, eles irão fazer com os seus inimigos aquilo que os inimigos fizeram com ele.
Se eles foram roubados, eles haverão de roubar. Roubar aqui é no sentido de tomar tudo aquilo que o inimigo tem, uma vez que o inimigo tomou. A riqueza do inimigo antes era a riqueza do povo de Deus. Então, roubarão do inimigo o que for roubado e despojarão os despojos do inimigo, uma vez que eles também foram despojados. Então, Deus está aqui dando a vitória ao seu povo e mostrando que de fato ele é Deus. E aí ele fecha aqui a mensagem ao profeta dizendo: diz o Senhor Jeová, ou seja, é Deus quem está dizendo. Eu sei que esse é um texto que merece assim, uma profunda reflexão em cada verso, porque ele de fato exige uma leitura de um contexto bem maior e um tempo também bem maior para ser explanado, que não é o caso aqui do espaço da lição. Então, para não ficar divagando e não me tornar cansativo, eu vou estar indo para um comentário da lição. Se alguém tiver interesse, eu tenho um vídeo gravado, tem alguns anos aí no meu canal, alguns vídeos falando sobre escatologia, e aí você poderá ter uma visão maior para quem se interessa do assunto escatologia. Mas aqui, nesse momento, a minha intenção é apenas apresentar a lição mesmo, apenas apresentar a lição, dado aqui o espaço de tempo e o próprio foco, a delimitação que a própria lição nos apresenta. Então, vou estar, de fato, aqui me atendo aqui ao comentário da lição e fazendo algumas observações que se houver aqui, se fizer necessário. A introdução nos diz o seguinte: a profecia cumprida na antiguidade bíblica tem levado a ala cética a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Isso aqui é algo muito importante, nós fazemos observação, porque existem aqueles críticos e descrentes das profecias que eles vão dizer que essas profecias, esses acontecimentos que a Bíblia fala e que já ficaram num passado muito distante, que isso de fato, essas profecias foram escritas depois que os fatos aconteceram. É como se o profeta, ou aquele que escreveu o texto bíblico, olhasse para o passado e escrevesse a história, aquilo que já aconteceu, e dissesse que isso era uma profecia, que era Deus que tinha falado. Aí tentam desacreditar, segundo eles, porque isso seria uma farsa, dizer que algo que Deus profetizou, que Deus falou sobre algo, mas escrevendo isso após o acontecimento. O que de fato, se fosse assim de fato, seria algo bizarro. Porém, nós sabemos que a Bíblia, apesar de ser um livro escrito, apesar da escrita, da invenção da escrita, ser algo novo, algo moderno, e havia as formas de registro lá no passado, mas sabemos que dentro desse contexto cultural, histórico, a questão da oralidade era o que prevalecia enquanto comunicação, enquanto meio de passar a mensagem divina. Porém, de acordo com o próprio livro, as datas, e data também é problema na Bíblia, mas a Bíblia aborda questões de pessoas que viveram milênios, séculos antes do acontecido, e que Deus falou com essas pessoas, usou essas pessoas em profecia para dizer algo que aconteceria séculos depois, momento quando aquela pessoa que profetizou, ela sequer já existia. E para aqueles que tentam desmerecer a profecia bíblica, nós sabemos que existem profecias que foram escritas, no Antigo Testamento, ou que foram escritas, pronunciadas no Antigo Testamento, ou que foi registrado mesmo no período do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, profecias que se cumpriram no futuro, e outras que se cumprirão, e outras que estão se cumprindo em nosso dia. Então, como dizer isso?
Ah, não, a Bíblia foi escrita no primeiro século, a Bíblia, vamos dizer assim, o Novo Testamento, foi escrita no primeiro século, agora nós estamos no século 21. Só que a gente percebe o quê? Que essa Bíblia que foi escrita no primeiro século, ela trazia fatos que foram profetizados bem antes, há milhares de anos, e também ela fala, no caso fala a Bíblia, o Novo Testamento, ali, os livros do Novo Testamento, eles foram dentro daquele contexto do primeiro século, eles foram escritos, as cartas, etc. Mas essas cartas do Novo Testamento, esses livros, eles falam de fatos que estão acontecendo hoje. Falam de fatos que haverão de acontecer ainda no futuro. Então, como dizer, como explicar isso? Então, se eu não creio ou não quero crer em fatos que foram ditos há milênios e depois foram registrados, e aí eu acho que isso é uma farsa, mas então o que dizer de profecias escritas há 2000 anos atrás e que estão acontecendo em pleno século 21, e se aquilo que foi profetizado há 2000 anos atrás está acontecendo hoje, por que não crer naquilo que também foi profetizado e que ainda não aconteceu, mas que irá acontecer? Então isso é algo que deve nos chamar a atenção. Então há aqueles, voltando à introdução da lição, aqueles que vai exatamente dizer, desacreditar nas profecias bíblicas, porque, segundo eles, elas foram escritas depois do fato acontecido. Com relação às profecias messiânicas, não há como defender esse pensamento. Aqui o comentário da lição fala em relação que há aquelas profecias relacionadas à nação de Israel, coisas que aconteceu, por exemplo, em relação ao cativeiro babilônico, ao cativeiro assírico, e etc., as guerras que Israel enfrentou, mas há também aquelas profecias messiânicas, que o profeta Isaías, por exemplo, profetizou 700 anos antes de Cristo, e aconteceu exatamente como foi profetizado. Então, como desacreditar essas profecias? E como desacreditar uma profecia que foi dita, no caso, 700 anos antes de Cristo, e que partes ainda dessa profecia está acontecendo na atualidade e haverá de acontecer no futuro? Como desacreditar tais profecias? Então, nessa lição veremos as profecias de Ezequiel, que tratam de eventos que ainda não ocorreram com Israel. Muito mais agora com Israel no centro do noticiário mundial, eles podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos. Ou seja, como pode agora então dizer, afirmar que essas profecias foram escritas depois dos fatos e estão se cumprindo no momento na vida de Israel, ou estão caminhando para um cumprimento? Ao primeiro tópico da lição, sobre a identidade dos povos invasores, que é a ideia lá de Gog, Magog e as demais nações. Essa profecia envolve muitos nomes e alguns deles até parecem enigmáticos. O nosso desafio é identificar quem são hoje os povos que Ezequiel menciona na antiguidade. Aí o primeiro subtópico, os invasores, está lá no capítulo 38, que nós lemos, verso 6, e depois o que fala do mesmo evento, o capítulo 39, verso 2. A profecia deixa claro que essa invasão será para o fim dos anos, no fim dos dias. Isso aqui é interessante, que é aqui fim dos dias, fim dos dias no sentido do fim dessa era, dessa dispensação, no fim, vamos dizer assim, desse mundo, entre aspas. Então, ou seja, no fim dos dias, depois da restauração do Estado de Israel. Esse fim aponta para depois da restauração. Em 1948, Israel foi reconhecido como nação, e agora israelitas, judeus, têm voltado para a sua terra, como cumprimento ou como requisitos para o cumprimento dessas profecias. Então, depois da restauração do Estado de Israel, isso significa que será antes da grande tribulação. Ou seja, se é depois da restauração, é necessário que, dentro desse contexto, dessa profecia aqui, não aquela lá de Apocalipse, que também nós lemos lá
no textuário, se não me falha a memória, eu fui na textuário mesmo, que nós lemos em Apocalipse 20, verso 8, que fala de um outro momento escatológico, também citando Gog e Magog. Bem, então aqui, nesse caso, isso será acontecer, essa profecia de Ezequiel, ela se cumprirá, segundo aqui o comentarista da lição, isso significa que será antes da grande tribulação, ou talvez logo no início da grande tribulação. Portanto, não é a mesma da batalha do Armagedon, que a Bíblia fala lá em Apocalipse, sobre a batalha do Armagedon, que será exatamente, também fala de Gog e Magog, e será essa batalha lá, segundo boa parte dos escatólogos, aquela batalha no final da grande tribulação, aquela batalha onde Cristo descerá com os seus santos para julgar as nações, para implantar o reino milenial, e ali fala da batalha de Armagedon, de Gog e Magog. Então há dois momentos em que a Bíblia fala de dois eventos como sendo eventos diferentes. Essa reunião de Gog e toda a confederação sob o seu domínio. Portanto, não é a mesma batalha do Armagedon. Outra informação importante é que os povos da coalizão do príncipe ou comandante chamado Gog são da banda do norte e outros grupos do norte da África, como os etíopes e os de Puti. O capítulo 39 descreve a derrocada de Gog e os seus confederados. Essa informação geográfica é vaga e muito genérica, considerando a vasta extensão territorial e a multidão de povos que habitam ali em toda aquela região. Daí a complexidade dessa profecia, de se poder entender de uma maneira assim totalmente precisa, algo que ainda vai acontecer, segundo alguns estudiosos, e que de fato geograficamente era já uma área bem extensa, e se trazer para a realidade fica ainda bem mais difícil uma compreensão exata de toda essa região, essa área geográfica. Mas o certo é que aqui o texto fala desses invasores aqui, dando uma referência a Gog e aí as nações confederadas sobre o seu comando. Bem, e aí também a ideia lá da batalha do Armagedon, quando nações confederadas, elas acabarão por fim dando autoridade ali à besta, ao anticristo, que estará chefiando essas nações para poder lutar contra o povo de Deus. Aí o subtópico 2, compreendendo a profecia. O discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para a sua geração, mas para quando Deus fizer regressar seu povo da diáspora de todas as nações da terra. Aí está lá Ezequiel 36, Amós 9, vai falar sobre isso. Como a profecia é para um tempo ainda distante, esses oráculos divinos foram vazados na linguagem da época do destinatário original, ou seja, como era para algo distante e vivia aqui dentro de um contexto onde prevalecia a oralidade, é claro que na época, na linguagem da época, essa profecia, ela foi, como diz o texto aqui, nessa época foram vazados na linguagem da época, ou seja, foi propagada na linguagem da época essa profecia. Então é necessário, pois, identificar esses povos no contexto em que vivia o profeta e procurar identificá-los nos tempos atuais, quando for possível. Como falei, é muito difícil, mas é necessário que se parta de uma pesquisa mais acurada para identificar geograficamente quais eram esses povos que estavam nessa região, dentro dessa área geográfica mencionada na Bíblia. Isso tornará a profecia compreensível e mais vívida em nossos dias. O tópico 3, subtópico 3. O nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais 2 vezes nas escrituras, como um descendente de Ruben, sem qualquer vínculo com a profecia, uma vez que aparece o nome de Gog, como esse dependente de Ruben, fora do contexto de Ezequiel,
e na revolta de Satanás contra Deus e seu povo depois do milênio em Apocalipse 20, com um outro acontecimento. E aqui fala da questão de Gog e Magog, e aí essa questão da batalha de Gog e Magog, alguns também vão dizer que seria a mesma batalha do Armagedon, e aí já é um outro problema também teológico, escatológico, porque o que a Bíblia nos dá a entender é que haverá uma batalha com o anticristo no final da grande tribulação, e haverá também uma batalha após o milênio, quando Satanás ele vai ser solto depois de preso por 1000 anos, e ele vai reunir as nações ali dos 4 cantos da terra, e aí faz uma referência exatamente a Gog e Magog. Então, aqui o texto ele vai estar mostrando que fora do contexto de Ezequiel, uma referência no contexto então do Apocalipse, sobre essa questão de Gog e Magog, e aí são coisas que você deve estar cruzando os dados, os acontecimentos, e ainda com essa questão que eu falei da batalha do Armagedon, que alguns pensam ser a mesma, outros vão defender que não é a mesma batalha. Pelo menos eu percebo que a batalha do Armagedon é uma coisa, a batalha lá do final do milênio é outra coisa. Mas, de uma certa forma, todas elas têm como alvo o povo de Deus, tem como alvo o próprio Deus, podemos dizer assim, e em todas elas Deus irá vencer pelo seu povo. E também todas elas com influência maligna, seja pelo espírito maligno do anticristo que já habita na humanidade, seja pela presença de fato aqui física ou pessoal, de fato de Satanás, e a pessoa lá no caso dessa falsa trindade, como nós vimos na grande tribulação, no final da grande tribulação. Mas o certo é que são eventos diferentes. São eventos diferentes e é claro que exige uma leitura mais aprofundada. Bem, então aí no subtópico 3, o nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais 2 vezes nas Escrituras. Uma vez falando de um descendente de Rubi, que nada tem a ver com essa profecia, ou com o ambiente profético em si, e na revolta de Satanás contra Deus e seu povo depois do milênio em Apocalipse 28, como outro acontecimento. Tais nomes em Apocalipse são emprestados de Ezequiel, ou seja, os nomes que aparecem em Apocalipse são tirados de Ezequiel 38 e 39, que é o texto em questão. E na Bíblia, nós vamos ver que tem muito essa questão de tomar um nome emprestado, porém com um contexto diferente. Como, por exemplo, em vários momentos aparece a questão do nome de Babilônia, que não se refere à Babilônia, de fato, o Império Babilônico em si. Então, essa dificuldade em escatologia é algo que desafia os estudiosos e muitos preferem não estudar, ou isso exige um tempo bem maior. E como falei, não é o espaço aqui, ele não dá para nós fazermos isso, mas quem quiser ter aí uma visão minimamente de algum tema escatológico, como falei a princípio, eu tenho alguns vídeos aí no meu canal que trata da questão, mais especificamente falando do Apocalipse, dessa questão das 70 semanas de Daniel e etc. Bem, então a enciclopédia judaica identifica Gog com o rei Giges, também conhecido como Gogo da Lídia, região da Anatólia, na atual Turquia asiática. Então aqui alguns estudiosos vão dizer que essa parte geográfica da terra de Magog, todo esse povo aqui mencionado, está localizado dentro desse contexto geográfico atual ali da Turquia asiática. Essa é a interpretação da maioria dos expositores do Antigo Testamento e dos arqueólogos, mas a descrição profética parece indicar um título. No caso, Gog seria uma espécie também, não seria uma pessoa, o nome de uma pessoa em si, mas pode ser um título, como era o título, por exemplo, de Faraó. Faraó não era o nome de uma pessoa,
era um título, que era o caso de Faraó, de Chá na antiga Pérsia, de César em Roma, que não é um nome pessoal de alguém, mas era um título, que pode ser o caso aí de Gog, Magog, essa representação, esse título. Bem, aí esse é o primeiro tópico da lição. O tópico 2 da lição, sobre a identidade dos povos invasores. Aí a parte 2, nós vimos a parte 1, falando sobre a identidade desses povos, dando uma ênfase mais à questão aí de Gog e a questão geográfica, e aqui vem a parte 2. Primeiro subtópico, Magog. É o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé. Então aqui o nome Magog vem de um descendente de Jafé, filho de Noé, que aparece em Ezequiel como sendo um lugar. Aqui, Ezequiel, Gog, apesar de ser nome de uma pessoa, um descendente de Noé, de Jafé, filho de Noé, em Ezequiel aparece como um lugar, aí no caso Magog, não Gog, mas Magog, que é o lugar, terra Gog, que é da terra de Magog, então seria um lugar, mas Magog é um dos nomes de um dos filhos de Jafé, filho de Noé, que aparece em Ezequiel como um lugar. As fontes antigas o excluem como habitantes do Cáucaso, precedentes de Gomer. O historiador judeu Flávio Joséfo, muito conhecido, identifica Magog com os citas, um conjunto de etnias nômades que viviam na região do norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os citas aparecem no Novo Testamento juntamente com os bárbaros. Então seria aí uma referência histórica sobre quem seria, no caso, esse Magog, qual seria essa terra, essa região, que seria exatamente esse lugar, estaria identificado exatamente, situando historicamente Magog como sendo os citas, e também ali, no caso, essas etnias nômades que habitavam naquela região do Mar Negro e do Mar Cáspio, e que aparecem no Novo Testamento como sendo os bárbaros. Isso quanto a Magog. E quanto a Meseque e Tubal, que também é citado que Gog é da terra de Magog, e fala também que ele é chefe de Meseque e de Tubal. Então aqui o subtópico 2 vai falar um pouco sobre Meseque e Tubal. Tubal e Meseque são 2 dos 7 irmãos filhos de Jafé. Então aqui já são 2 dos 7 irmãos filhos de Jafé, filho de Noé. Portanto, aqui dentro desse contexto dessa profecia aqui, os filhos, vamos dizer assim, de Jafé, que são, no caso aqui, Jafé, filho de Noé, os filhos deles são Gomer, e Magog, e Medai, e Javã, e Tubal, Meseque e Tiras. Então esses 2 dentre esses filhos de Jafé, esses 2, no caso, jafetitas, deram origem, no caso, a Tubal e a Musqui, reinos frigianos da Capadócia, na Anatólia, segundo inscrições assírias. Nessa localização aparece mais um da família de Jafé, que é Togarma, filho de Gomer. Gomer é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade como o povo do Cáucaso. Então aqui temos essa descendência, vamos dizer assim, de Noé, do seu filho Jafé, como dando origem a esses povos dentro desse contexto aqui, e é tomado aqui esses nomes com uma certa ligação a esse contexto aqui de Gog, de Magog, essa região e todos esses povos aqui do norte, aqui do Mar Negro e do Cáspio. O terceiro subtópico, a coalizão de Magog. Fazem parte do bando de Gog mais 5 povos, os persas, os etíopes, aqui essa região aqui dos povos africanos, os persas, os etíopes, os de Put, com ele todos e eles todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, segundo aí Ezequiel 38, 5 e 6. Todos eles são citados
previamente nos oráculos de Ezequiel. A Bíblia hebraica emprega o nome de Cush para Etiópia e Put para Líbia. Ambos, Cush e Put, são descendentes de Cã, filho de Noé. Aqui já entra um outro descendente aqui de Noé, que é Cã. Então aqui temos aqui essa questão, creio que não é por acaso esse envolvimento dos filhos de Noé, mostrando que o mundo pós-dilúvio ele foi formado a partir de Noé e da sua família. O norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, ou seja, a direção dessa profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor e as regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os persas são os atuais iranianos. Persas aqui, de acordo aqui o comentarista, os persas são os atuais iranianos. A Pérsia teve o nome mudado para Irã em 1935. São aqui um contexto bem interessante para ir lançando alguns esclarecimentos para quem quiser aprofundar em temas escatológicos. E o último tópico da lição sobre o contexto escatológico. Como falei, só estou passando uma visão panorâmica da lição, e aí quem se interessar pode ter material aí, muito material disponível em relação ao tema. Sobre o contexto escatológico, a interpretação popular que considera a Rússia como Gog ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria. Primeiro subtópico, Gog e Magog. A mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, é uma das passagens mais difíceis das Escrituras. E confesso que é muito difícil mesmo. Certamente, até na hora de comentar aqui, é bem provável que eu tenha cometido algum equívoco pela questão de tentar condensar, fazer um panorama daquilo que vamos dizer assim, quase impossível se ver de forma panorâmica, que é um conteúdo que exige um tempo bem maior, um estudo, um aprofundamento, olhando o contexto, cada contexto dentro do seu texto, cada texto dentro do seu contexto. Muitos acreditam tratar-se dessa expressão Gog e Magog, muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel. Seria não colocar que seria necessariamente, como alguns dizem, que é a Rússia, aí após o período da Guerra Fria, mas é muito precipitado esse tipo de afirmação. Então muitos preferem dizer que é só uma menção genérica, como é o caso da Babilônia, que é citado em outros momentos, por exemplo no Apocalipse, mas que não se refere a um povo específico, a uma cidade específica, mas seria apenas uma representação. Então muitos vão dizer que trata de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel. O rei Giges da Lídia, por exemplo, seria a figura do futuro inimigo de Israel que comandaria os seus confederados. Segundo o Talmud, que é a literatura religiosa muito antiga aí dos judeus, Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Então olha que coisa complexa. Enquanto alguns pensam que Gog seria um governante da terra de Magog, aqui, segundo o Talmud, Gog e Magog são nomes paralelos de uma mesma nação, não é uma pessoa, apesar de serem nomes de pessoas, mas seria uma referência, a mesma referência, Gog e Magog, referindo como se fossem os dois lados da mesma moeda, como se fosse referindo à mesma nação. Esses inimigos de Israel serão derrotados, e isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo. Isso aqui é interessante, e mostra que esses inimigos serão derrotados, uma prova que Deus ele cuida do seu povo. Segundo tópico, subtópico, como a Rússia aparece nesse contexto, que é propagado por muitos como sendo uma referência à Rússia. Essa questão aí de Gog, Magog seria uma referência à Rússia. A profecia afirma que Gog é príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. A palavra chefe em hebraico é Rosh, de significado amplo,
que quer dizer cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. Curiosamente, a Septuaginta traduziu o termo, que é essa versão dos 70, traduziu o termo como substantivo próprio, archonta, que é só uma, vamos dizer assim, transliterado, Archonta Ros, príncipe de Ros. Isso é mantido na versão bíblica, tradução brasileira e em algumas versões inglesas. Foi a semelhança de sons, Rocher seria mais ou menos a pronúncia, Rocher com Rússia. Então é essa semelhança de sons que levou muitos estudiosos a identificar Rocher como a Rússia. Mesec como sendo Moscou, que seria a capital, a atual capital da Rússia, e Torgama como sendo Tobosh, que é uma cidade russa. Isso, alguns fizeram essa leitura, mas não se pode afirmar isso de uma maneira totalmente confiante. E o último subtópico, origem da interpretação. Esse pensamento não veio dos pentecostais e nem se trata de uma ideia oriunda dos dispensacionalistas, como equivocadamente dizem os críticos. Essa interpretação vem de longe, desde Gensinius, 1787 a 1842, que era um famoso orientalista alemão. Em seu lexo hebraico, Rocher, que é a ideia desse nome, segundo alguns vem dizendo que seria Rússia, é que o texto, o comentário está dizendo que não é uma interpretação, um pensamento dos pentecostais, como alguns querem jogar. Não, mas isso aqui já vem desde lá o século XVIII. Então, em seu lexo, o Rocher, de Ezequiel 38, 2, são os russos. Isso aí em hebraico. Depois da Guerra Fria, o assunto foi ficando no esquecimento, depois da Guerra Fria. Mas com a guerra da Ucrânia, agora em 2022, guerra que ainda está acontecendo, a relação entre Rússia e o Ocidente está voltando ao cenário mundial, o que era antes a queda do Muro de Berlim. Mas com a guerra da Ucrânia em 2022, a relação entre Rússia e o Ocidente está voltando ao cenário mundial, o que era antes da queda do Muro de Berlim em 89. Então, hoje nós temos um contexto muito semelhante, que retoma aquele contexto anterior. Agora é como se a história estivesse sendo repetida com essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e que de uma certa forma o Ocidente ele está envolvido, o Ocidente está envolvido, e esse tem sido um assunto, vamos dizer assim, a nível mundial. Como ficará, como será, e os impactos que o mundo tem sofrido com essa guerra, e qual será o desfecho entre essa guerra que a Rússia pensava ser algo fácil, algo que não renderia tanto, e já temos aí meses dessa guerra que até ainda o conflito não foi resolvido, inclusive com muitas baixas da Rússia, que é essa grande potência. Bem, e por fim a conclusão aí da lição. É importante saber que a invasão de Gog e o seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que a guerra do Armagedon se dará no final desse período da grande tribulação, e não esquecendo ainda da guerra lá pós-milênio, onde será juntados os povos dos 4 cantos da terra para lutar contra Cristo, contra a cidade santa. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog de Apocalipse 28, que acabei de dizer, pois a profecia empresta de Ezequiel esses nomes. Então também a profecia lá de Gog e Magog, lá em Apocalipse 28, vai estar falando, 20 verso 8, vai estar falando dessa última batalha, desse último levante de Satanás após estar 1000 anos preso, esse último levante contra Deus e contra o seu povo.
Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Eu confesso que é uma lição que deixa muito assim a desejar pela questão do tempo e do tema ser muito complexo. Eu confesso que até mesmo eu não fiquei e não fico muito à vontade em tratar de um tema tão expansivo, um tema que exige um tempo maior, uma pesquisa também maior, tratar isso dentro de um espaço tão curto, que aqui foi 1 hora de relógio, e a gente sabe que de relógio, e infelizmente a gente sabe que alguns daqueles que tentam assistir os nossos vídeos, meus alunos, por exemplo, não os alunos de teologia, mas da escola secular, eles reclamam que os meus vídeos são grandes demais e têm que assistir à prestação. Então eu tento procurar assim, procuro tentar diminuir o tempo, mas não tem como eu fazer videozinho aqui de 10 minutos, 20 minutos, porque não é esse o propósito aqui do meu canal. O canal aqui é o propósito aqui é o ensino mesmo, é o estudo. Eu tenho tentado diminuir o tamanho dos meus vídeos, já gravei vídeo aqui de 3 horas, de estourar aqui o limite que suporta a gravação, mas tenho procurado me disciplinar nesse sentido, que para mim é muito difícil, porque enquanto professor eu não gosto de tratar nenhum tema de forma superficial, muito apressadamente, porque a gente acaba cometendo equívocos, acaba deixando dúvida na mente das pessoas e às vezes acaba até desdizendo o que a gente fala num momento, no mesmo vídeo, pelo fato de tentar condensar aquilo que não pode ser condensado. Mas eu espero que eu tenha minimamente, pelo menos despertado o seu interesse em estudar temas escatológicos e que de fato nós possamos, de tudo quanto nós vimos aqui, sabermos que sempre o povo de Deus terá o inimigo em contextos diferentes se levantando contra o povo de Deus, mas também temos a certeza que Deus jamais abandona o seu povo. Deus, ele luta as nossas lutas, as nossas pelejas, e ele nos permite ser levados ao cativeiro, passar pela fornalha, entrar na cova dos leões, mas ele também entra conosco na batalha. Ele é o Deus que nos dá vitória, porque ele é o Senhor dos exércitos e ele está conosco. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus continue protegendo a tua vida, a tua família. Eu peço, ore por mim, para que Deus restabeleça a minha saúde. Eu de fato tenho enfrentado problemas muito sérios na minha garganta, pois eu já tinha esse problema e após aí a Covid me agravou muito, muito mesmo. Estou tendo muita dificuldade de falar por muito tempo, uma tosse e uma irritação na garganta muito grande, mas Deus tem me dado graça. Eu tenho tentado poupar minha garganta, porque como sou também professor secular e é o meu trabalho, e 40 horas semanal aí eu tenho que de fato eu tenho que me esforçar bastante para poder utilizar aí a minha garganta, que é o meu instrumento de trabalho e também o que eu uso para servir a Deus na sua obra. Então ore por mim, para que Deus me dê saúde, ore por minha esposa Lucimar, minha filha Samila. Também eu peço de uma maneira muito especial, ore pelo Brasil, ore pelo Brasil. O Brasil está enfrentando um momento muito difícil, eu não sei qual é o propósito divino. Certo é que Deus tem um propósito, ainda que eu não sei qual é, mas nós estamos vivendo momentos muito difíceis, esse momento aí de transição de governo, uma incerteza muito grande em todas as áreas falando. Eu como professor já enfrento muita dificuldade na escola secular e é uma incerteza muito grande daquilo que está sendo proposto. Isso eu já tive aí uma experiência farta durante 17 anos que eu passei dentro de uma universidade pública estudando. Eu vi o quanto esse ambiente ele foi se transformando para pior, quanto o ambiente tornou um ambiente realmente muito difícil, com um forte teor ideológico, doutrinário. Isso tem alcançado as escolas e aqueles, independente de serem cristãos ou não, de serem evangélicos, católicos, mas aqueles que ainda preservam alguns valores judaico-cristãos, que é o que influenciou a nossa cultura ocidental, estão de fato tendo muita dificuldade para viver, para se relacionar, para poder de fato se segurar
para não criar inimigos e para poder viver dentro do contexto em que estamos vivendo. Então, se você ainda não parou para observar, eu peço a você que pare, porque com o passar do tempo a gente vai acostumando com coisas que nós nunca deveríamos acostumar. Nunca deveríamos. O cristão nunca deveria acostumar com muita coisa que ele está acostumando, achando que é normal e às vezes até se colocando do lado de ideologias que são totalmente malignas, antibíblicas. E o cristão independente, não estou falando de questão partidária, não estou falando de defender esse ou aquele candidato, essa ou aquela ideologia, mas é minimamente ter cuidado para não estar sendo influenciado por ideologias malignas, por obra das trevas e às vezes até defender e romper amizades por uma ideologia totalmente satânica e antibíblica. Portanto, ore por mim, também enquanto professor, ore pelo nosso país, para que Deus tenha misericórdia. Deus ele é soberano, Deus ele não perdeu o comando das coisas. Eu tenho uma visão diferente, eu creio que da maioria dos meus colegas professores, aí dos teólogos, daqueles que estudam a Bíblia e dos evangélicos de um modo geral, tem uma visão um pouco diferente quanto à questão da história. Muitos acham que tudo é responsabilidade de Deus, que Deus é quem vai eleger um presidente, vai tirar. Eu não penso dessa forma. Eu tenho os pés no chão nesse aspecto. Para mim, Deus ele é soberano, mas a terra foi entregue aos homens e compete aos homens cuidar, governar da terra. O homem escolhe os seus representantes e uma vez escolhidos e uma vez empossados, compete à igreja orar e respeitar a autoridade, mas eu tenho uma certa dificuldade, tenho muita dificuldade em aceitar de que devemos cruzar os braços, porque Deus já tem o seu escolhido, Ele vai colocar lá quem Ele quer, porque se de fato as nações fossem governadas pela vontade ativa de Deus, todo mundo seria temente a Deus, todo mundo estaria debaixo do governo divino, reconhecendo Deus como Senhor, reconhecendo Deus como o Rei de toda a terra, mas a maioria não vê Deus dessa forma. Então eu penso que Deus respeita a escolha do homem. Uma vez que o homem escolhe, Deus ele vai permitir que as pessoas governem e aí cada um vai colher os resultados das suas escolhas. A história humana, para mim, quem constrói a história do homem é o próprio homem. Deus pode interferir na história? Pode, interfere. Mas quando Deus faz isso, Ele faz por amor, por misericórdia, porque de fato, se Ele deixar o homem ao seu próprio arbítrio, o homem se destrói em pouco tempo. Eu penso que em dados momentos, Deus, por misericórdia, Deus interfere na história. Mas na maioria das vezes, Deus deixa o homem construir a sua história, porque de fato Deus nos deu uma existência, nos deu a liberdade, ainda que assistido, o livre-arbítrio, para poder deliberar nas questões humanas. E compete a nós pedir a orientação de Deus, compete ao povo de Deus. Para mim, o povo de Deus tem que participar da política, sim, tem que se envolver, tem que dar a sua contribuição, não pode ser alienado. O povo de Deus ele tem que de fato protestar contra o erro. Para mim, um protestante que não protesta é como um cão que não late. Tem problemas, no caso o cão tem problema patológico, e o cristão que não protesta, para mim ele tem problema de caráter, de identidade espiritual. Então que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia do nosso país, que Deus ele venha intervir com a sua vontade soberana, a sua vontade ativa, e que Ele possa nos livrar de nos guiar e nos livrar de fazermos escolhas erradas, para que não apenas nós, mas que toda a nossa nação, os nossos filhos, a nossa geração possa estar sofrendo. É necessário que a gente pense também nos nossos filhos, nos nossos netos, que ainda nem sequer temos, mas você já deve pensar neles. Que mundo você está ajudando a construir, que país, que nação você está ajudando a construir para as gerações futuras, gerações que ainda não existem. Que Deus nos abençoe, um grande abraço,
Obrigado pela tua atenção e Deus os abençoe. Em nome de Jesus, e Deus abençoa a nossa nação. Amém e amém.